Pro, nós vamos falar sobre paradigma imperativo aplicado à linguagem Lua. E a minha equipe é eu, né, Diogo Cabral e Lucas Ranieri, os integrantes. Nós vamos começar dando uma breve introdução sobre o paradigma imperativo. No vídeo nós vamos falar sobre o paradigma imperativo aplicado a um exemplo da linguagem de programação Lua. Inicialmente, eu falarei uma breve introdução, listando principais propriedades e características do paradigma, que define a sua estrutura básica. Falaremos um pouco sobre a linguagem Lua também, suas principais características e aplicações atuais. Mostraremos um exemplo de uma aplicação de uma agenda de contatos usando o paradigma imperativo e interoperando com o paradigma funcional e a execução do código. Inicialmente, o paradigma imperativo descreve uma computação a partir de ações, de comandos, que mudam o estado do programa de acordo com o tempo de execução do programa. Tem um comportamento semelhante das linguagens naturais, que expressam a ordem, por isso o nome imperativa. O princípio básico do funcionamento das linguagens imperativas é a máquina de Turing, que é um conceito matemático abstrato que representa um conjunto de funções computáveis sequencialmente. As linguagens de máquina são naturalmente imperativas, porque elas precisam expressar linha a linha as ações da máquina, que a partir daí começaram a surgir as linguagens de montagem, que eram baseadas para criar uma interface para as linguagens de máquina, e também seguiram o modelo imperativo. Após isso surgiram novas abstrações que ainda são baseadas no modelo imperativo. Podemos citar algumas características da linguagem, como por ser um modelo mais antigo, ela trata de toda a execução baseada em comandos e armazenamento em memória, que é a abstração das variáveis. Uma variável é como se fosse um bloco de memória no computador. Essa característica é a que mais se aproxima do funcionamento básico de um computador. Geralmente, a linguagem trabalha com operações lógicas, aritméticas e atribuições, além de servir como base para outros paradigmas de programação. Como principais propriedades, a gente tem as variáveis, que podem ser estáticas ou dinâmicas, declarações estáticas ou dinâmicas, de acordo com a linguagem de programação, comandos de atribuição, que deslocam valores, né, ou endereços de memória de um lugar para o outro na memória, e para a computação dos valores também. A execução sequencial dos procedimentos, que é a própria definição do paradigma imperativo, e as formas de repetição e desvios. Isso define toda a estrutura do paradigma, da linguagem que aplica o paradigma imperativo. Olá, eu me chamo Lucas e irei falar um pouco sobre a linguagem Lua, que foi a linguagem que a gente escolheu para fazer esse exemplo. Lua é uma linguagem multiparadigma. Isso quer dizer que ela pode ser utilizada tanto no paradigma imperativo, como no funcional ou até mesmo no orientado a objeto. Ela tem tipagem dinâmica forte. Isso quer dizer que a verificação dos tipos das variáveis é feita em execução e o desenvolvedor não precisa declarar em código. Ela é interpretada, e um dos fatores mais importantes para a escolha é que ela é bem simples, tanto para aprender quanto para implementar. Irei falar agora sobre a aplicação que a gente criou em exemplo para mostrar o paradigma. É uma agenda de contatos que ela salva nome e número. Só que esses dados são salvos só em tempo de execução, não é dado persistente.
irei mostrar agora o código da aplicação. Bem, aqui no começo nós temos variáveis, a criação de variáveis e atribuições. Temos essas 3 funções, que é daí que a gente utilizou um pouco do paradigma funcional, mas essas funções são só para verificar se o contato já existe. E temos aqui esse while true, que é o programa em si, onde tudo vai acontecer. Bem, agora ele vai mostrar nos códigos algumas características do paradigma imperativo que a gente colocou aqui no código para demonstrar. Bem, como já falei, temos aqui a criação de variáveis e a atribuição de valores a ela. Como eu falei anteriormente, Lua é uma linguagem de tipagem dinâmica, então a gente não declara o tipo da variável em código. Mas aqui temos uma variável contadora e 2 arrays. O mais importante do código aqui é esse while true. O while true faz com que o código sequencial fique em execução até o desejado. Pronto, aqui nós temos os ifs e o else para verificar o que o cliente vai desejar fazer. No caso, se ele vai querer adicionar o contato, ver contato ou excluir. Se não fosse o paradigma funcional, todos esses códigos que estão dentro dos ifs seriam uma função. Mas como não é o caso do paradigma imperativo, a gente botou ele de forma sequencial aqui para ser executado toda vez que o cliente desejar. Pronto, eu irei mostrar agora o programa em execução. Quando o programa começa a ser executado, ele começa a executar logo o while. Dentro desse while, como eu já falei, nós temos as opções dos ifs, que dependendo do que o usuário entrar como opção, ele vai executar. Aqui, por exemplo, se eu digitar 1, ele vai tentar imprimir todos os usuários da agenda. Como a agenda está vazia, ele não imprimiu nada, imprimiu apenas a agenda vazia. Mas como podemos aqui ver no código, aqui, se a resposta for 1, ele executa esse trecho sequencial de código aqui, que caso fosse o paradigma funcional ou qualquer outro, poderia ser uma função. Vamos adicionar agora um usuário, um contato. O número aqui é só um número de exemplo, não um número de telefone mesmo. Quando você digita o 2, ele já vai para outro else, para outro if, e executa outro trecho de código sequencial. Aí nesses códigos tem atribuição, tem até soma. Que se a gente colocar para ele para ver de novo os contatos, ele vai imprimir o contato que tem agora. Você pode adicionar quantos contatos quiser. Esse programinha também ele pesquisa por nome. Se eu digitar aqui o nome, ele diz o contato e o número. E outra coisa, quando ele executa esse trecho de código sequencial, assim que ele acaba, ele volta para o loop, até que seja digitado 0, onde eu retorno falso e o while true é cortado, é acabado. E isso acaba com a execução do programa também. Também podemos pesquisar por número. E também temos a opção de remover o contato. No caso aqui vamos remover Lucas. E a opção 0, que é o que faz sair do loop.